Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. Vamos então à resposta da pergunta que eu fiz? Muito fácil, né? Tenho certeza que você tirou de letra aí. Muito fácil. Eu citei para você Romanos capítulo 7, versículo 14, que diz assim, assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. É isso que Paulo disse ali em Romanos capítulo 7, 14. Então eu perguntei, quem é esse outro que Paulo cita em Romanos capítulo 7, 14? Quem é esse outro que nós pertencemos? Claro, né, queridos? O Cristo ressuscitado, o Deus vivo, o eterno, o Criador. É a Ele que nós pertencemos. A resposta está nesse mesmo versículo aí. Lembra que eu falei para você? Eu citei para você a parte A do versículo e falei para você, a resposta está na parte B desse mesmo versículo. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Tá claro ou não tá? Muito claro. Então, nós, gentios, pertencemos ao outro, o Cristo ressuscitado. E aquele povo judeu lá? Aqueles eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá lembrado? Que Jesus falou lá em Mateus 15, 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então foi para eles que Jesus veio, para eles, para o povo judeu. Aí depois que ele ressuscitou, aí a graça, a misericórdia dele nos abrangeu, nos alcançou, né? Então nós pertencemos ao outro. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, pertencemos ao Cristo ressuscitado. Está muito claro, né, queridos? Muito fácil. Você sabia que você só consegue gerar frutos para Deus se você morrer para a lei? Sabia disso? Se você não morrer para a lei, você não consegue gerar frutos para Deus. Sabia? Gálatas capítulo 2, versículo 19. Está muito claro. Nós seguimos, meus amados, a doutrina do Cristo ressuscitado e não lei de Moisés. Nós não seguimos lei de Moisés. Somos gentios. A lei já nem existe mais. Infelizmente, os nossos amados irmãos evangélicos estão seguindo lei de Moisés. Isso nunca foi para nós. Nós seguimos a doutrina do Cristo ressuscitado através das epístolas de Paulo. Paulo que foi o doutor dos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Paulo se apresenta ali como doutor dos gentios. Tudo que ele aprendeu, tudo que Paulo passou nas suas epístolas, ele aprendeu com Cristo ressuscitado. Foi por revelação. O próprio Jesus revelou para Paulo. Sabia disso? Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo disse assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sabia? Você sabia que lá em 2 Timóteo capítulo 5,16, 2 Timóteo 5,16, Paulo diz, daqui por diante a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, de agora em diante já não conhecemos mais desse modo. Agora ele é espírito, né? Ele é espírito. Se você não separar os pactos, a antiga aliança, da nova aliança, se você ficar mesclando graça com lei, você nunca vai avançar. Sabia disso? Tem que separar os pactos, senão você vai continuar a mesma coisa. Vai estar sempre naquele círculo vicioso. Vai estar lá comendo pão, bebendo suco, batismo nas águas, subindo o monte, buscando a Deus, vai estar frequentando templos, vai estar sendo dizimista a vida inteira, vai estar sempre sendo submisso a líderes religiosos. Tá vendo aí? Sempre vai estar aí preocupado com o cavalo verde, o cavalo amarelo, o cavalo lilás, o cavalo rosa. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Vamos avançar. Se você não separar os pactos, a antiga aliança da nova aliança, vai estar sempre aí nessa confusão aí. Essa confusão religiosa aí, né? É diabo, é demônio, é Satanás, é inferno, é Jesus está voltando, né? Nunca vai
vai sair disso. Entende, meus amados? Então, nós pertencemos ao outro, o Cristo ressuscitado, e não Jesus de Nazaré. Não aquele Jesus de Nazaré da antiga aliança. Como já disse para vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Sabe? Aquilo ali não é nova aliança. Não mesmo. Jesus estava vivo, ele estava cumprindo a lei. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, antiga aliança. Então, separa os pactos, meus amados. Separa os pactos. Saia da antiga aliança, saia de Mateus, Marcos, Lucas e João, saia lá de Jesus de Nazaré, saia dos Pentateucos, saia lá dos profetas, profetas maiores, profetas menores. Para título de conhecimento, tudo bem. Para título de conhecimento, isso é maravilhoso. Agora, se você quer avançar, quer crescer na graça e no conhecimento, aí tem que lembrar que você pertence ao outro, ao Cristo ressuscitado e não a Jesus de Nazaré. Tá bom, meus amados? Ficou explicado? Eu acredito que ficou muito bem explicado. Tá bom? Meus amados, é isso aí. Se inscreve aí no canal Mentes Iluminadas na Graça de Deus, do nosso amado irmão Estênio. Se inscreve no canal Vivendo em Graça, do nosso amado irmão Jorge Cardoso. Se inscreve no canal Visionário Espiritual, do nosso amado irmão da Silva. E se inscreva também no canal Democracia Espiritual, do nosso amado irmão Carlos Gomes. Canais maravilhosos, onde você vai avançar, você vai crescer na graça e no conhecimento, e não na lei de Moisés. Beleza? Deu para entender? Ficou explicado? Nós pertencemos ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, tá bom? Romanos, capítulo 7, versículo 14. Graça e paz, meus amados. Um beijo no teu coração. Tamo juntos.